Fala, Itavan, tudo bem? Bom, semana passada a gente estava falando sobre Cuba, né? E aí a gente dá continuidade a esse assunto. A gente terminou na influência dos Estados Unidos sobre a independência de Cuba, né? Bom, após o fim da guerra, os Estados Unidos obrigam o governo cubano a aceitar a emenda Platt da Constituição de 1903. A emenda Platt previa cessão de terra para os Estados Unidos, intervenção militar americana em Cuba quando a soberania data visse ameaçada, proibição de tratados em outros países, limitação da dívida pública e de empréstimos exteriores. Bom, os Estados Unidos não ajudou Cuba à toa, né? A gente viu que o território cubano era um território muito fértil. Então, os Estados Unidos sempre teve um interesse sobre o território cubano. E não por isso que ocorre essa ajuda, entre aspas, dos Estados Unidos para a independência de Cuba. Bom, feito esse amarro, né, que os Estados Unidos têm com Cuba, né, Cuba se liberta da Espanha, porém fica preso com os Estados Unidos. Então, foi trocar seis por meia dúzia. Então acontece a famosa Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi liderada por Fidel Castro, Che Guevara e Cienfuegos, Cienfuegos, perdão, entre outros, incendiaram o mundo em plena Guerra Fria. Um grupo de cubanos que opunha o governo ditador de Fulgênio Batista consegue derrubá-lo e tomar o poder em 1959. Os Estados Unidos armam dissidentes e tentam invadir a ilha pela Baía de Porcos, mas são derrotados. Seu principal comprador e investidor, Cuba, aceita a ajuda que lhe é oferecida pela União Soviética. Desta maneira é instalado o socialismo na ilha caribenha. Bom, vamos relembrar, né? A gente estava até pouco tempo atrás vendo isso. A Revolução de Cuba aconteceu durante a Guerra Fria e somente um país poderia vencer os Estados Unidos naquela época, né? Era a União Soviética. Então, os Estados Unidos tentam invadir Cuba, porém a União Soviética dá apoio para Cuba, né? Desde que esse país apoiasse a União Soviética, adotasse a política socialista, e Cuba consegue vencer os Estados Unidos nessa guerra. O país conseguiu erradicar o analfabetismo e tornou a saúde um bem universal. No entanto, perseguiu seus opositores, censurou jornais e proibiu seus habitantes de deixar a ilha. Bom, Cuba tem um paradoxo muito grande, né? Ao mesmo tempo em que é um país muito bom para se viver, educação de qualidade, saúde de qualidade, Cuba ainda tem um governo ditatorial. Então, é muito difícil as pessoas deixarem Cuba, né, as pessoas que querem, a não ser quando o governo autoriza a saída dessa população. No que diz a economia, né, a gente viu que a ilha foi colonizada pelos espanhóis e se tornou um grande produtor de rum, tabaco e açúcar. Sim, o rum é aquela bebida alcoólica extremamente famosa em Cuba, faz parte da sua cultura. Após a independência, devido à influência dos Estados Unidos, parte da economia se manteve agrícola. No entanto, houve um impulso do setor de serviços, como a construção de cassinos, hotéis, casas de veraneio para os americanos ricos. Após a Revolução Cubana, em 1960, o país garantiu uma parte do mercado soviético para os produtos que recebia, petróleo, máquinas e peças. Segundo o Departamento do Comércio americano, em 2016, as exportações americanas para Cuba sobram menos de 400 milhões de dólares por ano. O produto mais exportado são os alimentos. Bom, 400 milhões de dólares. Isso é muito pouco, tá? Em relação ao mês, os Estados Unidos com outros países têm uma arrecadação muito maior, né? É, então, os Estados Unidos hoje têm um comércio com Cuba, mas um comércio bem fraco comparado com outros países. Por outra parte, não se sabe o volume das exportações cubanas para os Estados Unidos, porque oficialmente elas não existem. A questão da ditadura, né, que existe em Cuba, como eu disse. O embargo comercial se seguiu por parte dos Estados Unidos e proíbe qualquer investimento americano. Em 2000, com Hugo Chávez,
passa a receber petróleo e ajuda financeira da Venezuela. No entanto, em 2013, com a baixa dos preços, o país volta a sofrer uma crise econômica. Ao assumir o governo em 2006, Raul Castro, irmão de Fidel Castro, impulsiona uma série de reformas que incluem a abertura comercial. Desta maneira, agora é possível. Bom, Raul Castro era um ditador, né, que comandava Cuba. Sai Raul, entra Fidel, que é seu irmão, que vai seguir um pouco ainda a linha de Raul Castro, porém um pouco mais flexível se comparado com Raul. Então ele começa a abrir economicamente Cuba, que até então era muito fechada por ser socialista, por ter problemas como os Estados Unidos, né? Então, ter o seu próprio negócio, 10% da população ativa já o faz. Empresas estrangeiras investirem em controlar e contratarem cubanos na Zona Econômica Espacial de Desenvolvimento. Até então, nenhuma empresa estrangeira existia em Cuba, tá? Comprar e vender imóveis ainda que haja muitas restrições. Apesar disso, em 2 anos, 40 mil casas foram negociadas. Bom, então essas táticas foram táticas para aumentar a economia de Cuba, né, frente à grande crise que ela estava passando. E aí, isso significa o fim do embargo americano? O que é esse embargo? O fim dessa proibição comercial Cuba-Estados Unidos? O presidente americano Barack Obama tentou propor por fim, perdão, ao embarque econômico, mas a medida não foi aprovada pelo Congresso. De qualquer maneira, Obama visitou a ilha, reabriu a embaixada americana, permitiu o restabelecimento de voos comerciais entre ambos os países, dentre outras medidas que facilitaram a aproximação dos dois países. No entanto, com a eleição de Donald Trump para a Casa Branca, muitas dessas resoluções já foram desfeitas. Então, o Donald Trump, é claro que é um presidente extremamente conservador, extremamente. Eu não queria usar essa palavra, mas em questões políticas, ele é muito contra a Cuba pela questão do sistema. Né? O sistema político dos Estados Unidos é um sistema político capitalista feroz, a gente viu isso. Então, qualquer um que não adote essa política capitalista, para o Trump, ele não deve ter relações. Então, Barack Obama tenta minimamente aproximar Estados Unidos de Cuba, não porque o Barack Obama era bonzinho, tá? Mas por questões econômicas, Cuba é um grande produtor de petróleo e os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo hoje. Mas, além disso, acordos comerciais também, né? Acordos de paz. Ele voltou os voos, né? Reabriu a embaixada. Então, você tem uma política de aproximação entre esses dois países. Só que quando Trump vence a eleição, todas essas medidas são desfeitas pelo Donald Trump nessa tomada de poder nos Estados Unidos. Bom, feito isso, a gente acaba o nosso texto. Vocês não precisam mais me xingar. Por enquanto, só isso para copiar. Vai precisar copiar esse textinho, sim, mais uma vez, tá? E tem exercícios também para fazer. E não deixem para a última hora, tá? Porque se não tiver o texto, não me enviar a foto do texto, não vai ganhar o ponto completo da semana, tá? Eu tenho muito dever para fazer? Eu sei, todo mundo tem dever para fazer. Eu tenho um monte de aula para fazer, não dou aula só para uma turma, e nem por isso eu deixo de cumprir com as minhas obrigações. Então, se você se dedicar a estudar todos os dias, como você fazia na escola e como você deve fazer com as aulas online, você vai conseguir colocar os seus deveres em dia, sim, tá? Até porque eu nem sou um professor tão carrasco. Muito difícil vocês copiarem. Quando tem que copiar é um pedacinho. Essas 2 semanas que vocês estão precisando copiar muita coisa de geografia, então não jogue a culpa para cima de mim, tudo bem? Então, é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, só perguntar.